E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, que enfrenta o Bahia amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Quem diria com o Rian Francisco de titular? Deixa a sua opinião aí, o que você acha do garoto na titularidade do São Paulo. Antes de mais nada, já sabe, deixa embaixo, deixa seu like, ative o sininho de notificações e deixa nos comentários, tem vídeo aqui todos os dias para vocês estarem curtindo. A meta de 25 mil inscritos, então se inscreve aí para mim. Bora tá assistindo o vídeo, no final eu volto, trago a minha opinião, a gente vai falar muito desse jogo e da molecada da base e do Rian Francisco. Crédito direito atrás, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Amanhã é dia do São Paulo tentar se recuperar no Brasileirão. Até agora, com 10 jogos disputados, o tricolor venceu apenas 2 no campeonato e vem de derrota para o Mirassol. Vamos dar uma olhadinha no time que o técnico Luiz Ubeldia deve escalar para encarar o Bahia às 6h30 em Salvador. Olha só, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilha e Alves, Luciano, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Você gosta desse time, Basejo? É o que tem para hoje, né? É o que tem de melhor? É o que tem de melhor, porque o André Silva vem de uma sequência grande, sentiu no último jogo, né? E está suspenso também. De uma forma ou de outra não poderia atuar. O Alisson também está suspenso, então fica difícil pensar no meio-campo com o principal jogador ali da estrutura ali do meio-campo do São Paulo. Lucas fora, Oscar fora, enfim. O São Paulo tem uma extensa lista de desfalques e a maioria desses jogadores só voltam depois da pausa para a Copa do Mundo. Então, eles vão tirar férias, Basejo? Tirar uns dias de férias? Vão tirar. A expectativa é que eles tirem 10 dias mais ou menos de folga e depois voltem a trabalhar, fazer uma intertemporada. Agora, esse jogo é uma oportunidade para a garotada de Cotia mostrar o seu valor. Muitos jogadores lesionados, alguns jogadores suspensos. E aí é a hora do Rian Francisco mostrar futebol, é a hora do Lucas Ferreira mostrar futebol. Aliás, depois que ele renovou o contrato, ele teve uma queda de desempenho bastante notável. E o que é normal, porque ele ainda é jovem, está dando seus primeiros passos no time profissional, essa oscilação faz parte, mas isso é um fato. O Alves também começou muito bem, agora deu uma caída, então é um jogo para a garotada aparecer. Agora, contra o Bahia do Rogério Ceni, que foi eliminado da Libertadores no meio de semana e vai jogar em casa, precisando se redimir, é uma parada duríssima para o São Paulo, que também precisa acordar no Campeonato Brasileiro. É um jogo duríssimo para o São Paulo. Rogério Ceni, como técnico, nunca ganhou do São Paulo. Foram 11 confrontos, 9 derrotas e 2 empates. Inclusive, as 3 vezes que ele enfrentou o São Paulo pelo Bahia, ele perdeu os 3 jogos. E é um tabu aí que precisa ser quebrado. E é a grande chance para ele quebrar esse tabu, porque, de fato, o São Paulo está muito desmantelado para esse jogo. A hora e o Bahia agora, tá forte, né? É tão bonito quanto, né? Pedro Giroud, Pedro Raul. Não, aquilo, né? O São Paulo talvez vai acabar esse mês o contrato do Lisieiro, vai tentar negociar o Luan, vai tentar negociar o Igor Vinícius. Fora a questão da venda de um jogador da base, aí isso é extra, mas se abrindo 3 buracos na folha de pagamento, talvez dê para contratar um jogador livre no mercado, né? Centroavante, em princípio, seria a prioridade por conta da lesão do Caleri, né? Que não volta. Esse não volta, né? A perspectiva do São Paulo é que voltem vários jogadores na parada que estão machucados hoje. E aí, já teve todos os nomes possíveis. Eu acho que os caras fazem aquela coisa, né? O scout e também quem apura. Jogadores acima de 30 e tantos anos livres no mercado, centroavantes, né? O Giroud, que está na MLS, o contrato dele vai terminar, ele pode permanecer ou pode sair, sei lá o que. Tem 1000 especulações, todos os centroavantes, pode ser o Giroud, o Roque Santa Cruz, o Barcos, essa turma, né? É esse tipo de jogador, não é o Sousa, o Sousa, o Zubeldia, por sinal, adora o Sousa, que o Massa falou, né? O paraguaio é o jogador que o Zubeldia gostaria, que era um atacante de lado que joga em diagonal, é muito bom jogador e tal, né? 12 de euros, tá? Tá em conta, hein? É o preço do Tirone, 12 de euros só pra gente rir, né, Tirone? Tá em Cara, conta. então, o São Paulo é aquilo, eu acho que o São Paulo, o torcedor vai estar na segunda-feira bem empolgado, né? Pô, são 2 Copas, ele terminou, fez a segunda melhor campanha, fez uma baita
primeira fase da Libertadores, tem tradição no torneio, mas tem que entender que, diferentemente de alguns concorrentes, ele dificilmente estará mais forte no segundo semestre. Então, mas só né? uma coisa, nessa Diga. parada toda a tropa de choque volta com exceção do Caleri, certo? Certo, em tese, Vai né? ter um time muito forte, um time, não tô falando do elenco. Então, Vai ter para encarar as oitavas. Ótimo ponto. Eu já não sei mais qual é esse time, né? Porque também teve isso, né? Nesses 18 jogos, alguns jogadores apareceram. Então, esse é um ponto importante, Esse é um Agnaldo, ponto. porque o Vest está falando, e é interessante, eles vão voltar, só que depois tem 40 jogos até dezembro. Isso. E aí, como é que faz? É o que eu falo pro Tirone sempre. Beleza. É isso. Em vez de 20, 40. Né? Então, dependendo da situação, e assim, é aquilo. Teve lesão em praticamente todos os times. Palmeiras foi um dos poucos que não. Sofreu um período pouco, agora já não está sofrendo. Todos os outros. Sofreu no estadual. Sofreu no estadual, no começo. Então, acho que veio, sobretudo pela média de idade, ou de alguns jogadores que já passaram do 30 nessa lista de lesionados, nenhuma garantia que eles não se contundam novamente quando a maratona reiniciar, porque não tem. Vai ser diferente a partir de. Não, né? Pelo contrário. A maratona vai, para quem for se segurando em Copas, até 21 de dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro. Agora, então, tem uma crítica que se faz ao trabalho do Zubeldia, que ele gastou os jogadores, usa muitos jogadores e tal. Vocês acham que foi isso? Na verdade, não é porque eu gosto do Zubeldia, mas eu acho meio o contrário. Eu acho que ele conseguiu ir dosando no quanto deu. Machucou porque machucou. Não sei, o que vocês acham? Eu acho, respondendo, eu acho que o trabalho do Zubeldia, o ano passado já tinha, a gente não conhecia muito, foi conhecendo. Quando o time encaixa, ele insiste, né? O ano passado, o São Paulo teve pouquíssimas lesões, lembram? A gente até falava disso, né? Poucas lesões e bastante repetição. O Lucas não se machucou, Caleri não se machucou, não teve lesão muscular praticamente. Dessa vez não deu certo isso, Tirone. Acho que a questão também, para mim, é aquilo da desvantagem de você perder 18 jogadores, alguns que revezavam sempre. Aí, para revezar, o início da temporada do São Paulo, o São Paulo tinha um time, aquele do papel que o Vessone fala, muito velho, tentando se entrosar, e uma molecada que estava disputando a Copa São Paulo. Você não tinha recheio para o revezamento que, por exemplo, o Palmeiras fez, outros times fizeram. Quando ele foi colocar o revezamento, vários já estavam machucados, né? Vários importantes, né? O estadual, na verdade, o estadual só derrubou o Lucas. E as lesões todas vieram depois, na hora da frente tripla, né? O Caleri se arrebentou no Newton Santos, já no Brasileiro, o Oscar se arrebentou na Libertadores, os outros foram se... Aí, assim, você não tinha muito como... vamos revezar o fulano. Com quem? Né? O André Silva teve que jogar praticamente todos os jogos, né? Agora, eu acho assim, o São Paulo não da turma aí favorito, né? Eu acho que a devoção do São Paulo à Libertadores, o retrospecto do Zubeldia, o cara não perdeu em 14 jogos, embora esteja suspenso, mostra que o São Paulo vai ser um adversário difícil de ser batido, sobretudo nesta competição. Mas ele não tem, eu acho, a perspectiva de incremento que outros têm. A minha grande dúvida, na real, dos brasileiros o Botafogo, para mim, depende muito do humor do Textor em relação ao negócio, mas o Flamengo, que a gente não conhece essa direção, né? A gente não conhece, o Boto trouxe o Juninho até agora, apenas por orientação da direção de colocar o pé no freio. A gente não sabe como... A gente ouve que o Flamengo vai ao mercado, mas como? Com qual apetite? Com qual tipo de jogador? A gente não conhece. A gente conhecia Marcos Braz e turma, né?
e como eles faziam as janelas. Agora a gente não sabe, a gente só está percebendo que o Flamengo fala em reforços para ter chance de ganhar a Libertadores brasileiro depois. Mas quantos, quais, que tipo de jogador, a gente não conhece ainda essa direção. É isso que eu ia perguntar para o Vessone sobre o Flamengo. Tem uma perspectiva de janela aí, mas ninguém sabe como, né? Ninguém sabe, mas o Flamengo, por exemplo, se ele quiser, ele tem crédito no mercado e levanta o dinheiro a hora que ele quiser para contratar jogadores. Isso me parece também, claro, pode não estar guardado no colchão, como o Massa diz, né? Porque tirou para comprar o terreno, tinha uma grana ali tranquila para ficar em paz, e o Landim arrancou lá e comprou o terreno. Mas se ele quiser, ele vai fazer como qualquer clube brasileiro faz, compra e busca o crédito e paga lá na frente. Então, também não vejo muito problema, basta o Flamengo querer. Se vai querer, a gente não tem muita essa certeza. Um ponto só que eu queria atentar a todos, as datas das oitavas estão marcadas para os dias 13 e 20 de agosto. Isso quer dizer que assim que acaba a Copa do Mundo de Clubes, ainda tem um mês pela frente até os 2 jogos da Copa Libertadores. Então, me parece que, claro, então são praticamente 2 meses até jogar de novo. É muito tempo, então tem muito tempo para recuperar todo mundo, só que de 13 de julho a 13 de agosto, você tem Brasileirão. Copa do Brasil e brasileiro pra caramba, claro. Mas a Libertadores em si, ela ainda vai demorar um mês depois da volta dos clubes, cara. Vamos falar da Sul-Americana, que também teve suas decisões, mas... Vimos aí a provável escalação do São Paulo. Eu, sinceramente, não gosto dessa escalação com o Luciano aberto pelo lado esquerdo. Acho que o Zubeldia pode tentar armar um esquema onde ele coloque o Matheus Alves de meia esquerda, você traga o Lucas Ferreira para jogar de meia direita e adiante o Luciano para jogar como segundo atacante ao lado do Rian Francisco. Ele que jogou muito bem no último jogo do São Paulo, o Luciano, né? Lá próximo da área. Eu já falei aqui 1000 vezes que o Luciano, quanto mais próximo da área ele tiver, mais letal e chato ele é, e eu acho que ele pode fazer uma boa dupla com o Rian Francisco, um ataque mais móvel, mais dinâmico. E sinceramente acho que o São Paulo poderia até entrar com 3 volantes, né? Entrar com losango. Não é muito a cara do Zubeldia fazer isso, entrar com 3 volantes, porque o time do Bahia ele é um time muito físico, é um time que o meio de campo é muito forte, principalmente com o Everton Ribeiro ali. Então entrar com 3 volantes, entra com um trio de volantes ali, né? Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio não teria como, né? Mas Pablo Maia, Bobadilha e o menino da base lá, se eu não me engano, o Negruti, poderia entrar com 3 volantes e colocar o Matheus Alves de 10. Se eu não me engano, o Marcos Antônio tá até lesionado, né? Trazer o Matheus Alves de 10 e adiantar o Luciano, colocar Luciano e Rian Francisco, ou mesmo manter o sistema com 2 volantes, trazer o Lucas Ferreira mais para trás um pouco para ajudar a armar esse time e adiantar o Luciano para jogar dentro da área. Se ele entrar com qualquer formação que seja com o Luciano no meio de campo, não me agrada, e que o Luciano pelo lado esquerdo também não me agrada. O Luciano ele não é um jogador de meio de campo, ele não é um jogador de beirada. O Luciano é um jogador de ataque. Quanto mais próximo do gol ele tiver, melhor. Sobre o Rian Francisco, é aquela questão, cara. Eu já falei aqui 1000 vezes, o Zubeldia tem um excesso de zelo com o Rian Francisco. E aí quando ele entra e ele não vai tão bem, as pessoas... E pelo menos eu acho assim que o Rian Francisco, como ele entra muito pouco e entra e não vai tão bem, isso acaba pesando um pouco e o moleque não tem ritmo de jogo. Pra você ver, o Lucas Ferreira entrou, teve sequência. O Lucas já entrou 2 jogos seguidos. O Rian Francisco não. O Rian Francisco fica partida sem entrar, às vezes entra faltando 5 minutos. E quando entra o time já tá todo mudado, o time já tá todo cansado. Eu acho que o Rian Francisco entrando de titular com um time fresco, um time titular, vamos dizer assim, acho que é uma boa. Porque ele vai poder jogar com os jogadores que estão melhores fisicamente, ele vai poder com os jogadores que estão melhores tecnicamente, vamos dizer assim. Esse menino, eu vejo um grande potencial nele. Eu acho ele um menino muito inteligente para jogar bola, muito inteligente.
muito tranquilo, muito maduro para a idade que ele tem. Acho que ele pode ser sim uma das grandes revelações do São Paulo, assim como o Luca. Luca que deve voltar também, deve ser titular talvez, né? Eu sinceramente acho que o Zubeldia vai colocar o Luca de um lado, o Lucas Fernandes, o Lucas Ferreira do outro e o Luciano de 10. Essa formação não me agrada de jeito nenhum. O Luciano no meio de campo, ele é uma tragédia, ele não arma, ele não é a dele. Luciano ali não é a dele. A 10 tá nas costas dele, é um desastre dos cosmos. Mas ele dentro da área, ele é muito chato, cara. Ele é muito letal, ele é muito inteligente dentro da área. E pode, principalmente, favorecer o Rian Francisco, ter uma dupla de ataque. Para mim, o Rian Francisco pode ser pro Luciano o que o Brenner foi lá atrás. Vocês lembram daquela dupla de ataque Brenner e Rian Francisco? Brenner e Luciano? Cara, o Luciano endoidava fazer gol. Porque ele tinha um moleque que, assim como o Rian Francisco, era um menino jovem e muito bom de bola. Para mim, essa dupla, entre aspas, pode ser revivida ou refeita com o Rian Francisco e Luciano. Mas com o Luciano ao lado do Rian Francisco, não lá no meio de campo armando o jogo. Essa para mim é a principal questão. O São Paulo que tem esse jogo, tem um jogo contra o Vasco, no meio da temporada deve ter uma ou duas chegadas para reforçar o time, mas para mim, eu acho que os grandes reforços da temporada serão a maturidade e a sequência de jogos para Luca, para Rian Francisco, principalmente esses dois. Cara, o Rian Francisco tem tudo para ser uma das grandes revelações do São Paulo das últimas temporadas. Você via na Copa São Paulo que ele já era diferente dos moleques da base. Quando você vê ele no profissional, apesar dele estar entrando, não estar fazendo gols, é porque eu acho que ele está sentindo toda a pressão de, pô, o Ferreira entra, o Matheus Alves entra, o Lucas entra, eu não entro, e quando eu entro, ele sabe que tem uma responsabilidade em cima dele, que ele vai ter que demonstrar todo o potencial que ele demonstrou na base. Mas para ele fazer isso, ele precisa de tranquilidade e de sequência. Principalmente de sequência, e é uma coisa que ele não tá tendo, sequência de jogo, sabe? Não adianta você colocar ele faltando 10 minutos para acabar a partida. O André Silva jogou o jogo quase todo, pô, você deu 20 minutos do segundo tempo, tira o André e coloca o Rian. Dá 15, 20 minutos pro menino jogar. Porque a gente sabe que de 20 minutos de um jogo de futebol, rolado mesmo é 10. Que o resto é perdido. O Rian Francisco precisa de sequência. Ele tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores do São Paulo dos últimos anos. Mas ele precisa de sequência, ele precisa de tranquilidade para demonstrar o futebol. E ele vai demonstrar, porque ele tem muito talento, tem estrela. E quando esse menino começar a fazer gol, acabou. Ninguém segura mais. Porque ele é muito diferenciado, ele é muito acima da média. Bom, isso é o que eu acho. Quero que você me diga o que você acha. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.